também atinge as nossas vidas. Salmo de número 51, no verso 5, e depois o 10 e o 12, 10, 11 e 12, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. No verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna-me dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Essa é a palavra que nós iremos trabalhar com ela hoje. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi escreve aqui no Salmo 51 que em iniquidade ele foi formado. E então isso significa o seguinte, quer dizer, em pecado ele foi formado. E nós precisamos entender que nós também fomos concebidos também em pecado. Porque existe o pecado original, que é o pecado que Adão e Eva cometeu lá no Éden. E esse pecado ele vem passando de geração em geração. E esse pecado ele atingiu toda a humanidade. Então, falar de iniquidade dos pais, muitas pessoas, elas não creem que isso acontece. Mas a pessoa não crê é uma coisa. Agora a pessoa não querer aprender é outra coisa. Quando você busca na palavra de Deus, você vai ver que isso realmente acontece. E Davi, ele ora pedindo, ó, Senhor, cria em mim um coração puro. Quer dizer, ora, limpa, purifica, faz algo dentro de mim para que eu possa ser diferente, porque a iniquidade está dentro de nós. E isso nós precisamos pedir para Deus também, tirar de nós o que está dentro de nós, que não seja da parte dele. E olha, irmãos, tem muita coisa que está dentro de nós, que não é nosso e não é da parte de Deus. É o inimigo que plantou, que colocou uma semente lá atrás e vem passando de geração em geração. Qual é a diferença entre o pecado e a iniquidade? O pecado é um erro, é você errar o alvo. É algo isolado, que corre por negligência e descuido. O pecado é uma negligência, é um descuido nosso, do cristão. Daqueles que ainda não têm o temor do Senhor, o pecado é uma constante na vida dele. Agora, já a iniquidade é quando esses erros, que deveriam ser acidentais, se tornam uma constante na nossa vida, sem haver qualquer tipo de arrependimento. Então, o pecado que ele é repetido várias e várias vezes, e não há arrependimento, ele se torna iniquidade. E o que faz separação de nós, entre nós e Deus, são as nossas iniquidades, os nossos pecados não confessados. Iniquidade, ele embute também dois princípios básicos, que são o pecado não redimido ou nunca confessado, que se repete a cada geração, e também o castigo que esse pecado acarreta para as gerações futuras. O pecado que não é confessado se torna iniquidade, ele traz consequências para as gerações futuras. As gerações dos nossos filhos, a geração dessa sociedade, e tem os pecados da nação. Se nós entrarmos também nessa área, a nação brasileira, quantos pecados ela cometeu? A nação brasileira, ela foi colonizada pelos portugueses, os portugueses vieram para o Brasil, mataram muitos índios. Os portugueses fizeram atrocidade com o nosso país, com as pessoas que estavam aqui. Os holandeses também. E quantas coisas que nós não sabemos. Então tudo isso aí, tudo isso aconteceu na nossa nação.
Quantos navios negreiros, de negros, vieram da África para serem, os africanos foram escravos no nosso país, até ser feita uma lei liberando os escravos. Isso são pecados da nação. Esses pecados estão, nós somos brasileiros, está sobre nós também, é a nossa nação. E por que nós não acreditamos? Por que existe muita prostituição? Por que existe o jeitinho brasileiro? Por que existe a corrupção do nosso país? Tudo isso está impregnado em nós e as pessoas ainda não acreditam. O princípio da bênção e da maldição foi estabelecido por Deus e eles são acionados em virtude das nossas escolhas e da nossa rebelião. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, a bênção e a maldição é uma lei espiritual que foi instituída por Deus. Deuteronômio 30:19. Deus fala assim, ó: hoje eu ponho diante de ti a bênção e a vida, a morte, a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Deus ainda dá uma colinha para nós. Olha, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, já imaginou? Então, a nossa descendência depende das nossas escolhas. Depende do que eu e você fazemos hoje. Ou o que nós fizemos no passado. Se nós fizemos algo no passado, precisamos nos arrepender. Esse é o princípio da bênção e da maldição. A nossa responsabilidade não está acima da nossa filiação. A nossa responsabilidade não está acima da nossa filiação. Adão, ele desobedeceu a Deus. Deus perdoou Adão. Mas, consequentemente, a maldição da morte permaneceu sobre a vida de Adão e toda a sua descendência. Porque Deus falou assim: o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Adão e Eva comeu e eles morreram espiritualmente para Deus. Então, isso foi passado para toda a descendência dele. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Então, o salário do pecado, se nós continuarmos no pecado, é a morte. A morte quer dizer separação eterna de Deus, a morte espiritual. A serpente tentou dizer ao contrário para a mulher, mas o resultado foi a morte. A serpente, Satanás é mentiroso. Ele é homicida, Deus do princípio. Mentiroso. Quais são as duas principais causas de perseguições ou exploração demoníacas em nossa vida? Quais são essas duas causas? Herança familiar e quebra de aliança. As heranças familiares são causas de exploração e perseguição demoníaca nas nossas vidas. E a quebra de alianças também é causa de perseguição na nossa vida. Primeiro nós vamos ver sobre a primeira causa, que é herança familiar. Nós carregamos a bênção e a maldição dos nossos antepassados. Eu e você carrega a bênção dos nossos antepassados e a maldição deles também, se eles não se arrependerem. Se eles se arrependeram, ok. Mas se eles não se arrependeram, cabe a nós nos arrepender, pedir perdão. Neemias, ele estava no palácio do rei, ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, os muros estavam destruídos, o templo estava destruído, e Neemias fez o quê? Ele orou, pedindo perdão pelo pecado da nação, pelo pecado dos antepassados. Neemias, ele restaurou os muros de Jerusalém, ele restaurou os portais de Jerusalém. Isso também é cura interior, isso também é que nós devemos fazer.
na nossa família. Pedir para o Espírito Santo trazer luz dentro de nós, para nós entendermos isso. Nós precisamos compreender que as raízes de uma pessoa revelam também as raízes dos seus problemas. As raízes ficam enterradas e por isso estão sempre muito bem escondidas. Por que que existe a genealogia na Bíblia? Nós começamos a ler a Bíblia e começamos a falar sobre a genealogia dos pais, quem é quem na Bíblia. Porque existem as nossas raízes. E as raízes, ela fica bem enterrada, fica oculta. Por isso nós precisamos buscar ver as nossas raízes. Aquilo que está escondido dentro de nós. Muitas das vezes nós só pensamos de agora para frente. Nós não sabemos o que está interferindo na nossa vida. Essas perseguições espirituais que nos acompanham de geração em geração. As iniquidades não redimidas autorizam uma influência maligna de natureza correspondente sobre a vida e relacionamento. As iniquidades não redimidas, elas autorizam uma influência maligna de natureza correspondente sobre nossas vidas e relacionamento. Cuidado. Começa a analisar como está a sua vida, como está o seu relacionamento, quais são as influências demoníacas que de repente podem ter aparecido na sua família, que está passando de geração em geração. Filiação e merecimento. A lei da herança não se baseia no merecimento, mas na filiação. O que acontece? Nós precisamos compreender que essa lei, ela não baseia no merecimento. A pessoa não merece, mas ela se baseia na filiação. Vamos citar um exemplo. Uma mulher que ela contraiu AIDS. E aí é o seguinte, e ela teve uma criança e essa criança também contraiu AIDS. Essa criança teve culpa? Não teve culpa. Isso é justo? Se você dizer que não é justo, nós estamos falando que Deus é injusto. Então o que acontece? Isso é a lei da herança e do merecimento. Essa mulher, esse filho não tem culpa por nascer idéntico, mas tem a consequência dos seus pais. Todas as consequências que os pais fazem, os pecados, têm consequência. Tudo que nós fazemos existe uma consequência individual, ou uma consequência coletiva, ou familiar. Precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. Outro exemplo é um pai que ele é milionário, trabalhou a vida inteira, tem milhões e milhões. E esse pai morre, e esse filho, ele vai receber essa herança que o pai deixou. Esse filho não trabalhou, ele não merece. Ele merece receber essa herança? Não. Isso é filiação. Ele tem direito também. Então, da mesma forma que aquela mulher que se contaminou, aconteceu com ela. E o seu filho passou para o filho. Aí aqui também, nesse caso, o filho recebe a herança do pai. Se ele trabalhou ou não trabalhou, o que aconteceu, mas ele recebe. E isso não é merecimento, isso é filiação. Herança é uma questão de filiação e não de merecimento. Um exemplo também que nós podemos dizer é do filho pródigo. O filho pródigo, ele recebeu a sua herança antecipadamente, gastou toda a sua herança e depois o que aconteceu? Ele foi recebido na casa do seu pai. E ele também fez o quê? Ele recebeu o anel de filho, ele recebeu a sandália, ele recebeu as roupas, a túnica nova. Por quê? Porque é a lei da herança. Não é merecimento, ele não merecia.
E assim também foi Jesus. Jesus, ele abriu mão de ser o unigênito de Deus para ser o primogênito de toda a criação, de todos os irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Então Jesus, quando ele morreu na cruz, ele estava abrindo mão de ser o unigênito de Deus, o único Filho de Deus, para que nós possamos ser filhos de Deus. Graça e misericórdia, elas andam na contramão do merecimento. A graça é receber o bem que não merecemos. E a misericórdia é não receber o mal que merecemos. Essa é a justiça da cruz. A graça você não merece, mas você recebe o bem. A misericórdia você merece receber o mal, mas Deus te dá o quê? A misericórdia, o bem também. A justiça da cruz é assim. Nós não podemos querer colocar a nossa justiça. A nossa justiça é bem diferente da justiça do homem, de Deus. A justiça do homem é falha. O Senhor diz lá em Isaías que a nossa justiça para Ele é como pano de trapo imundo. Isso significa o seguinte, que é o que é mais imundo. Essa é a justiça do homem para Deus. E nós, muitas vezes, queremos ser justos. Nós somos justificados por Cristo. Essa é a realidade. Responsabilidade e herança são inseparáveis. Responsabilidade e herança. O exemplo do Antigo Testamento sobre responsabilidade e sobre herança. Acã, ele desejou uma capa babilônia, ele desejou peças de ouro, e houve uma consequência para ele e sua família e para a nação de Israel. Sangue inocente foi derramado. Por quê? Por causa do pecado de Acã. A consequência que foi o pecado de Acã. Deus fala para Josué, Josué, você entra em Jericó, destrói toda a cidade. A Jericó, tudo, criança, tudo. Jericó seria o quê? Jericó era a primeira cidade. Era a primícia é de Deus. Como o povo de Israel saiu do Egito, ele saiu com muito ouro. Aquele ouro era para fazer o quê? O tabernáculo. Era a primícia. O que os israelitas fizeram? Fizeram um bezerro de ouro. Ele pegou a primícia que era de Deus e colocou para fazer um bezerro de ouro, fazer uma imagem. Por isso que eles prevaricaram, por isso que Deus queria destruir eles, por isso que Deus falou, Moisés, eu vou começar uma nova nação por você. Moisés não aceitou. Então Jericó era a primeira cidade, era a primícia, e se Acã não tivesse pego, escondido isso, Israel não tinha perdido a segunda batalha contra Ai, que era muito menos povos. Israel teve que perder, saiu correndo. Então, olha a consequência que houve, essa consequência de Acã para a nação e para a sua família. Todos da sua família morreram. Os filhos, aquela família, eles teve culpa com o pecado de Acã? Não teve. Outro exemplo que nós podemos dar também é o exemplo de Geazim. Geazim, ele pegou e cobiçou a oferta que Naamã trouxe para Eliseu. E ele pegou essa oferta. E Eliseu, ele invocou a maldição que estava em Naamã sobre Geazim e toda a sua família. O que a família de Geazim tinha a ver com o que ele fez? Mas foi a consequência do pecado. Está lá em 2 Reis 5:27. Então, a descendência de Geazim, ela ficou leprosa para sempre. Toda a sua descendência. Um exemplo do Novo Testamento sobre responsabilidade e herança. Olha só, Pilatos, quando foi julgar Jesus, o povo escolheu
entre Jesus e Barrabás, escolheu Barrabás. Pilatos falou, olha, pediu uma bacia d'água, falou, olha, eu sou inocente desse sangue, lavou as suas mãos. E o povo e o sacerdote diz assim, que recaia sobre nós este sangue e sobre nossos filhos. Está lá em Mateus 27, do 24 a 25. Olha só o que eles invocaram para a vida dele. A maldição. O povo judeu, ele sofre até hoje por causa dessa passagem. Porque eles invocaram sobre eles, sobre a sua descendência, sobre a nação, o holocausto dos judeus. O templo de Jerusalém, no ano 70, foi destruído pelo general Tito. O povo judeu está espalhado pela terra inteira. Então, por quê? Por causa das consequências dos sacerdotes, por causa das consequências da nação. Outro exemplo, né, que nós podemos entender, que o próprio Senhor Jesus estabelecendo o juízo sobre aquela geração. Vejamos lá em Mateus 23, 35, diz assim, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Ó, sobre vocês, sobre essa geração, que venha o juízo. Todo o sangue inocente de justo que foi derramado desde Abel até Zacarias, filho de Baraquias, veio sobre aquela geração. O que essa geração precisa? Se arrepender, pedir perdão. E o que nós precisamos fazer? Orar pela nação de Israel, pelos povos judeus, porque é o povo escolhido por Deus, mas eles prevaricaram. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. Graças a Deus por isso, porque quando eles rejeitou, eles abriu a porta da graça para nós, somos gentios. Por mais que não gostamos dessa ideia de nossos pecados exercer uma consequência e maldição sobre a nossa descendência, esta é uma realidade do mundo espiritual. Se você gosta ou se você não gosta, essa é uma realidade do mundo espiritual, essa é uma lei espiritual. E as leis do Senhor são imutáveis. Deus é imutável, Ele não muda. As leis espirituais, elas vêm para controlar o universo, controlar toda a nossa geração, controlar o que acontece em tudo que nós fazemos. A segunda causa de perseguição e exploração demoníaca é quebra de aliança no casamento, ou seja, adultério e divórcio. Isso daí traz tantos problemas para a nossa geração, para os cônjuges, para os filhos, tanto respingo na nossa alma, quando acontece o divórcio, a separação. Malaquias 2, 15 a 16 diz assim, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Olha só, Deus detesta, abomina o divórcio. Não sejais infiel à mulher da sua mocidade. Quais são as implicações do adultério na vida dos seus cônjuges? Primeiro, o adultério provoca marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. A pessoa que adulterou, ela perde a moral, ela perde a autoridade eclesiástica e ministerial nas igrejas e na família. Olha a consequência que gera o adultério.
Nós não estamos falando do divórcio, estamos falando do adultério. A pessoa, ela perde a moral e a autoridade. Muitas pessoas estão dentro da igreja, tanto homem como mulher. Elas não têm autoridade, não têm moral, elas estão apagadas dentro das igrejas, estão apagadas dentro dos seus lares, encostadas por dentro. Por quê? Porque ainda se culpa ainda pelo que fez. Muitas das vezes já foram perdoados, Deus já perdoou, está vivendo com a sua esposa, com o seu esposo, mas isso ainda fica corroendo a sua alma. Precisamos levantar. O pecado, quando ele é confessado, ele vai gerar isso daí. Mas é o seguinte, o nosso relacionamento com Deus, ele é automático. Quando nós confessamos, nós temos o livre acesso a Deus automaticamente. O adultério, segundo, o adultério perturba emocionalmente o casamento. Ele produz obsessão por ciúmes, desprezo, competição, desentendimento e falta de comunicação no casal. Então, isso daí, o ciúme vai gerando dentro dessa família, tanto do homem como da mulher. Quando há o adultério, ele perturba emocionalmente o casamento, o relacionamento entre o seu cônjuge. Terceiro, o adultério também endemoniza a cama do casal. Ele produz em um dos cônjuges, ou em ambos, a inibição, interrupção ou até mesmo aversão um pelo outro. Olha o que acontece. É da natureza do espírito de adultério remover o prazer sexual de dentro para fora do casamento. A pessoa perde até o prazer sexual. A esposa não quer ter relacionamento com o marido. O marido não quer mais ter relacionamento com a esposa, não sente mais prazer. Por quê? Porque há demônios. A pombagira do inferno está agindo nesse relacionamento. O adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos. 4 pontos. Ele deixa os filhos desprotegidos e suscetíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Muitos abusos sexuais acontecem nos filhos na mesma época que o pai ou ambos os cônjuges estão na prática do adultério. Quando um está fazendo isso, ele está desprotegendo a sua esposa. Ela está desprotegendo o seu marido. E ambos estão desprotegendo os seus filhos. E isso pode acontecer do quê? Da perseguição espiritual na vida deles. E ele desprotege também a esposa ou o esposo quando isso acontece. 6º ponto. O 5º ponto, né? O adultério expõe o outro cônjuge à mesma situação. Ou seja, a outra pessoa corre o risco de fazer o mesmo com o seu cônjuge, por causa da influência maligna e da perseguição espiritual. Ela poderá querer se vingar do seu cônjuge. Por quê? Porque há uma perseguição espiritual, a pessoa, olha, não perdoa, ou perdoa, mas quer se vingar do cônjuge, e aí o que acontece? Outro pecado. A coisa estava quase resolvida, faz é piorar. Isso, a maioria das vezes, isso acontece nos dias atuais, nos relacionamentos, isso acontece dentro das igrejas. Então, falta o quê? Temor do Senhor. O 5º ponto, 6º ponto, o adultério afeta diretamente a vida financeira da família. O dinheiro começa a ser desviado para a imoralidade. A tendência é o espírito de adultério levar a família à bancarrota. Ela ficar pobre, acabar tudo que tem. Então, o adultério também ele afeta a vida financeira da família. Quantas áreas da vida que é afetada por causa do adultério? O 7º ponto, o adultério implica no princípio ativo do escândalo e da decepção. Todo adúltero terá que enfrentar um tempo de exposição, de apedrejamento e de rejeição. O escândalo ocorrerá mais cedo ou mais tarde.
Então vai haver esse tempo de rejeição, de apedrejamento, de escândalo. Mas o que precisa? Por que as pessoas não confessam? Por causa do medo. Eles pensam, se eu confessar, eu tenho um nome a zelar. Então ele prefere fazer o quê? Ficar quieto. Quando ele fica quieto, ele tem brecha que o inimigo coloca na vida dele. E essa brecha o inimigo vai estar fazendo, vai estar cobrando. E quando pensar que não, a coisa vai ficar mais difícil ainda. Que vem o escândalo. Enquanto não chega as coisas, entra no escândalo, não se resolve. E aí a pessoa fica leve. Por quê? Porque ficou livre daquilo que estava aprendendo. Livre das acusações. Mas o adultério, ele precisa ser confessado. Uma perspectiva bíblica sobre o divórcio. Agora nós vamos entrar agora no divórcio. Primeiro acontece o quê? O adultério. Depois vem o divórcio. Primeiro é preciso estabelecer a diferença entre o repúdio e o divórcio. Discernir esses conceitos aprimora a nossa ótica sobre o assunto. Você precisa entender sobre o que é repúdio, o que é divórcio. Repúdio é uma falta moral da pessoa. Deuteronômio, capítulo 24, verso 1 diz assim: o repúdio é o tempo e o estado entre a separação e o ato de receber carta de divórcio. O repúdio é aquele tempo que o casal está separado. Ele está tentando esperar a carta de divórcio. Por isso, quem está em situação de repúdio não pode se casar. A pessoa é casada, separou do marido, não tem a carta de divórcio, não pode casar. Enquanto não resolver. Porque se casar, está errado. Até o próprio cartório não casa. A própria lei dos homens não casa. Então, a lei eclesiástica, a lei de Deus também não permite. O divórcio é o ato de separação legal no qual o certificado ou a carta é expedida pela autoridade competente. Porém, existe o aspecto espiritual. A pessoa, após ela ser divorciada, ela pode casar de novo. Mas existe também o aspecto espiritual, que muitas pessoas deixam de observar. Olha só, até que a morte nos separe. Não é isso que foi dito lá no altar? Quando você casou? O padre, o pastor, ele não disse assim, até que a morte os separe? Depois de casado, não adianta alegar que o casamento não foi de Deus. Muitas pessoas alegam, olha, essa mulher, esse casamento não foi de Deus, esse homem não era de Deus. Mas o que acontece? A partir do momento, se você foi até o altar, você casou, você fez um voto, agora você tem que cumprir. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada de voto de tolos. Eclesiastes 5, 1 e 2 diz que Deus não se agrada. É melhor você não fazer o voto do que você fazer e não cumprir. Então, se você votou, você tem que cumprir. Outro detalhe, quando você está na casa de Deus, ou na presença do embaixador do reino de Deus, é como se você estivesse na presença do próprio Deus. Você estava na presença do embaixador do reino de Deus, é como se você estivesse na presença do próprio Deus. E você votou. E por que agora tem que pedir carta de divórcio? Não é até que a morte o separe? O ideal é que não precisasse existir uma lei como essa. Mas como não existe uma sociedade perfeita, ela acabou sendo instituída. A carta de divórcio foi instituída por causa da sociedade. Não existe uma sociedade perfeita. Não existe uma lei perfeita. A lei perfeita é a lei de Deus. A lei do homem é imperfeita. Mas por causa da dureza do coração do homem, foi permitido. Deus não escolheu o divórcio. Portanto,
Em se tratando de divórcio, é necessário advertir que, apesar de ser biblicamente legal, o divórcio é biblicamente legal, pode se tornar um dispositivo perigoso, distorcível, facilmente usado por motivações erradas e corrompidas, sendo inspirado por egoísmo, por leviandade, por lascívia, por vaidade, por irresponsabilidade, por maldade, como artifício de vingança. Olha só, a carta do divórcio, o divórcio pode gerar tudo isso dentro de um relacionamento. Qualquer pessoa que busca na Bíblia um respaldo para se divorciar está se colocando em um péssimo caminho, o caminho do caminho duro. Essa pessoa, ela tem um coração duro, por causa da dureza do coração do homem. Por quê? Porque deve haver o perdão, deve haver a reconciliação e deve haver a continuidade até que a morte os separe. Mas se um dos cônjuges não quer, quando um não quer, dois não brigam. Poderão andar juntos dois se não houver acordo? Se não tem acordo, existe a lei do divórcio, mas existe a consequência espiritual. Esse é o grande cuidado que nós devemos ter. Deus não instituiu a separação de casais. Ela surgiu por iniciativa do homem, pela dureza do seu coração, como Jesus afirmou. Então, Deus nunca instituiu o divórcio. Deus, ele odeia o divórcio, o repúdio. Apesar de Deus ter proibido a separação, em Mateus 19,6, diz assim: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Se Deus uniu, não separe o homem. A lei do divórcio a regulamentou. Deus jamais ordenou que houvesse separação, nem declarou a permissão a ela. Esse jamais foi o seu propósito. Lembra bem, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que haja comunhão, que haja reconciliação, que haja dentro da família o amor dele. E nosso Deus é um Deus de restauração, o Deus do impossível. Então, se isso aconteceu na sua vida, de você talvez separar, de você ter casado de novo, amém. A lei, ela autorizou. Mas lembra, pode existir uma consequência espiritual? Poderá. Mas não, o que você precisa entender é da agora para frente. Talvez você não conhecia Cristo. Antes, você talvez não tinha nem aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora você tem uma aliança com Deus. O que você precisa entender é que agora com essa aliança você precisa permanecer na aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus não quebra a aliança que Ele fez com o homem, que Ele fez com o casamento. Deus, Ele renova a aliança dEle todos os dias na nossa vida. E Deus quer renovar a sua aliança com você, com a sua família, com seu cônjuge, com seus filhos. Deus é um Deus de amor. O que nós precisamos é pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar. Por quê? Porque os dias são maus. Hoje está muito difícil na sociedade que nós vivemos. A informação, a prostituição, está tudo dentro dos nossos lares, através da televisão. A televisão não é uma janela mais dentro de casa, ela é uma porta, ela tira o telhado, porque ela abre tudo. A internet também. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão na internet, muitas vezes, vendo pornografia. Porque isso traz tanta maldição para a nossa vida. Isso traz maldição para os filhos. Isso endemoniza a família. Isso atrai os demônios para dentro de casa.
e começa a ver a perseguição espiritual dos nossos filhos, dentro do nosso lar. Então hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre como nós devemos agir para recuperar, para curar, ser sarado na nossa alma. Então nós aprendemos sobre a iniquidade dos nossos pais, dos nossos descendentes. Isso afeta as gerações futuras. O que eu e você fazemos hoje, ele vai ecoar na eternidade. E ele também vai interferir no futuro nosso, no futuro da nossa nação e da nossa geração. Então que nós possamos pedir perdão para Deus. Pedir perdão pelas coisas erradas que nós fizemos. Pedir perdão pelo que os nossos antepassados fizeram. E da agora para frente, nós confiarmos em Deus e pedir para o Espírito Santo mexer nas nossas estruturas dentro de nós, para que nós possamos ser restaurados em todas as áreas da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Abra o teu coração agora. Vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos aonde você está. Começa a pedir para o Espírito Santo trazer à sua memória algo que de repente está te incomodando. Alguma brecha que o inimigo tem e está entrando na sua vida, está prejudicando o seu relacionamento familiar, seu relacionamento conjugal, relacionamento com o teu próximo. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te bendizemos, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus imutável, que não muda. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. E a sua misericórdia está sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor tem curado, o Senhor tem sarado, restaurado cada área da nossa vida, Pai. E nessa noite eu lhe peço, Senhor, visita, Senhor, cada um que está nos assistindo, aqueles que vão nos assistir. Vai quebrando agora, Senhor, todas as maldições hereditárias, todas as maldições, toda iniquidade, todos os pecados não confessados dos nossos antepassados, todos os pecados da nossa geração, da nossa nação. Pelo poder do nome de Jesus, eu clamo agora pelo edito de Neemias. Neemias restaurou os muros de Jerusalém, ele fechou todas as brechas dos muros. Neemias restaurou os portais que estavam fendados, que estava queimado de Jerusalém, para que o inimigo não entrasse. Então eu lhe peço, Senhor, passa, Senhor, o teu sangue, Senhor, na nossa casa, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Venha com o teu sangue fechando todas as brechas, curando, restaurando, tirando, Senhor, toda acusação do inimigo contra a nossa vida. Nós pedimos perdão pela nossa nação, Senhor, pelos pecados que eles cometeram, Pai. Os nossos antepassados, aqueles que chegaram no nosso país, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, visita, Senhor, os cônjuges. Vai trazendo, Senhor, o teu bálsamo, o teu refrigério. Vai trazendo a cura, a restauração, Senhor. Vai visitando os filhos, ó Pai. Vai tirando agora todos os demônios, todo o principado, toda a potestade, todo o inimigo que está dentro do nosso lar, que está trazendo confusão, que está gerando, Senhor, confusão entre os cônjuges, entre os filhos. Em nome de Jesus nós ordenamos agora. Basta. Tira agora tudo que está no nosso lar que não provém do Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno que todo mal saia. Visita, Senhor, cada lar, Senhor, cada família que está nos assistindo. Vai trazendo, Senhor, a cura da alma. Vai restaurando, Senhor, as feridas. Vai passando o teu bálsamo, Senhor. Vai curando agora pelo poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos do sangue para purificar do nosso pecado. Mas a cruz do Senhor, ele muda o pecador. Nós precisamos da cruz do Senhor, levar tudo que nós temos e colocar nos pés da cruz do Senhor,
para que o Senhor possa restaurar a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, por esse 6º dia da campanha, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Amém? Eu quero pedir para você que está nos assistindo, todas essas ministrações sobre a cura e a restauração da alma, está nas redes sociais da igreja, está também no meu YouTube. Então visita o canal da igreja, visita as redes sociais da igreja, visita o meu canal, e lá você vai ter todas as ministrações. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe com a sua família, compartilhe nos seus grupos de amigos, nas redes sociais. Que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E a igreja do Senhor diga amém. Que Deus abençoe a sua vida.